Será que estamos convertidos ou estamos convencidos? Esse é o assunto de hoje, depois da vinheta. Solta aí, produção. Fala, meus brothers, conectado com Cristo, como é que vocês estão? Tudo jóia? Aqui é o Eric, né, também conhecido aí carinhosamente como Ericão. E como é que vocês estão? Tudo na paz? Querido, hoje eu quero falar sobre conversão. Será que nós somos de fato convertidos ou nós estamos convencidos que somos convertidos? Mas antes disso tudo, eu queria dizer para você, você sabe o que é conversão? Conversão é viver uma metanoia. Nossa, agora complicou ainda mais. Metanoia, isso, metanoia é mudança de mente. No canal aqui do 3D, nós temos um podcast inteiro falando sobre metanoia, mudança de mente. Se você não conferiu, corre lá e dá uma conferida para você ver. Mas o convertido, ele precisa viver uma mudança de mente. Ele precisa viver uma nova vida, sabe? É como se ele estivesse caminhando em direção e aí, de repente, ele muda e vai caminhar em outra direção. A Bíblia, ela conta para nós ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 ali, a respeito de uma conversão. A conversão do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo pegou cartas de recomendação para prender cristãos que estavam falando no nome de Jesus ali em Damasco. E ele sai de Jerusalém na direção e com o objetivo de fazer isso. Mas no meio do caminho, o apóstolo Paulo vai viver uma conversão. E a Bíblia diz que depois daquele encontro que ele teve com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. O que aconteceu com ele? Ele teve uma mudança de mente. Ou seja, ele viveu uma metanoia que, como resultado, trouxe a ele uma conversão. Mas o que acontece muito nos dias de hoje? Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas elas não estão, às vezes, convertendo, e sim se convencendo de serem convertidas. E isso é um perigo muito grande, porque hoje, com muitas pregações que massageiam o nosso ego, que fala de vitória, conquista, de receber chave, de derrubar muros e gigantes por aí, tem impedido que as pessoas de fato vivam essa metanoia. E a grande pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é a seguinte: como saber se eu sou convertido e não convencido? A resposta é bem clara. É pelo fruto. Olha só o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 15. Ele disse o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas as árvores ruins dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem árvore ruim pode dar frutos bons. Jesus está dizendo para nós que se levantarão pessoas convencidas e tentando convencer outras pessoas do quê? Do engano. Como que pode ser isso, Eric? Falsos mestres tentarão enganar as pessoas para que elas se sintam convencidas e não sejam convertidas. E aí Jesus nos faz um alerta e ele diz: gente, cuidado, porque você precisa observar o fruto para saber se de fato essa pessoa é um convertido ou somente um convencido que foi levado ao engano. Presta atenção para você ver.
Nós temos costume de medir conversão não pelos frutos, mas sim pelos dons. Nós olhamos pessoas que às vezes estão na igreja falando em línguas, revelando, vivendo, pregando, fazendo tantas coisas. E aí a gente diz, nossa, aquele fulano converteu, aquela fulana converteu, aquela pessoa está vivendo uma mudança de mente. Mas o que nós precisamos entender é que ser usado em algum dom, pregar a palavra ou coisas como essa, não define se a pessoa foi convertida ou não. Por quê? Porque aqui na palavra, na continuação desse texto de Mateus 7, a partir do verso de número 21, o Senhor Jesus vai nos alertar a respeito de algumas coisas. E ele nos diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? O Senhor Jesus está dizendo aqui, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus. O que nós precisamos entender, que algumas coisas que às vezes a gente vê acontecendo, isso não é sinônimo de conversão. Muitas pessoas podem estar vivendo uma vida de engano e sendo usado pelo próprio diabo para enganar outras pessoas. Porque Jesus disse que naqueles dias levantariam falsos mestres, como nós lemos aqui, que enganariam a muitos e até mesmo os escolhidos, se esse tempo não fosse encurtado, né? Então, assim, o engano, ele tem cercado os nossos dias. E muitas pessoas têm estado convencidas que estão convertidas. E, na verdade, acaba que não aconteceu na vida dela uma metanoia, uma mudança de mente. Mas como eu posso saber se de fato eu sou convertido? Ou quais são os comportamentos que demonstram se uma pessoa ela se converteu ou não? Já que expulsar demônio, como a própria palavra disse, fazer milagres e etc., não é uma definição de mudança na vida de alguém. Tá certo. No mesmo livro de Mateus, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, João Batista, ele vai nos dar um exemplo a respeito de pessoas que estão vivendo uma conversão. E ele diz o seguinte: deem frutos que mostrem arrependimento. Então, assim, como saber se de fato eu me converti, eu estou não sendo enganado, né, e vivendo uma vida de engano, mas de fato estou vivendo uma metanoia, uma mudança? Se eu estou produzindo fruto de arrependimento, se eu sou uma pessoa que busco viver de uma forma diferente do que eu vivia outra hora, se os meus comportamentos são diferentes. Porque o que é o fruto? O fruto, ele é resultado de um relacionamento meu com a pessoa do Espírito Santo. E talvez você possa estar se perguntando, mas qual fruto então seria esse que eu preciso produzir? Fruto de arrependimento, fruto derivado do relacionamento com o Espírito Santo. Calma, eu vou te falar. No livro de Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 22 em diante, o apóstolo Paulo, ele vai nomear ali uma série de virtudes que são produzidas do resultado do relacionamento nosso com o Espírito Santo. E ele vai nomear essas virtudes como o fruto do Espírito. Ou seja, o relacionamento nosso com o Espírito Santo vai produzir em nós um fruto que é o fruto do Espírito. E dentro desse fruto, nós podemos ver virtudes que nós encontramos somente em Deus, já que esse fruto é produzido pelo Espírito Santo. Então, naturalmente, esse fruto é algo que vem diretamente da essência da divindade do nosso Deus Todo-Poderoso. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
Espera aí. Se o convencido, ele está vivendo uma vida que aparentemente parece de mudança, e que na verdade não tem sido produtora de frutos comestíveis, porque o exemplo que Jesus está dando aqui de um não convertido é de uma árvore de espinho, de uma árvore de ervas daninhas, ou seja, que não produz frutos que possam trazer algum crescimento para o nosso corpo se nós o consumirmos. Mas o fruto produzido pelas obras da carne, como Paulo bem adverte nos versículos anteriores que nós lemos do mesmo Gálatas capítulo 5, eles são frutos que são produzidos por uma vida de uma falsa mudança, ou seja, uma vida de engano, na qual a gente parece estar convertido, mas na verdade está convencido. Porque, na verdade, quando nós nos convertemos e a gente começa a dar fruto de arrependimento, como João Batista disse, é natural que a gente comece a viver uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. E como resultado desse relacionamento, é natural que o Espírito Santo de Deus produza em nós essas virtudes que nós lemos aqui. Porque o que é o fruto do Espírito? Nada mais é do que o Espírito Santo nos ensinando a viver em uma vida completamente nova. Portanto, a conversão nada mais é do que o homem natural aprendendo com o Espírito Santo como viver de forma eterna. Então, o objetivo do Espírito, através do relacionamento conosco, após a nossa conversão, que é o abandono das antigas coisas, a metanoia, sabe, essa mudança de mente, o relacionamento com o Espírito vai produzir em nós uma mudança. Por isso que, como eu disse lá no começo do vídeo, quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, ele não conseguiu mais ser o mesmo. O apóstolo Paulo vai viver uma metanoia, ele vai viver uma conversão. Aquele que era religioso, aquele que era implacável nos seus costumes, aquele que era ensinado, né, pelo Gamaliel, aquele que foi instruído desde a sua infância, ele vai olhar para tudo aquilo e vai ver que era sem sentido, ou seja, não produzia frutos, não trazia resultado. O apóstolo Paulo, que achava estar convertido, na verdade vivia uma vida de engano, sendo convencido por outros homens que também estavam sendo enganados e enganando. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, de fato ele vive essa conversão. E essa conversão produz na vida de Paulo uma mudança de atitude, uma metanoia. E como resultado do relacionamento dele com o Espírito Santo, aquele homem natural vai viver uma conversão e aprender com o Espírito como viver de forma sobrenatural. Então, o que eu quero dizer para você, querido, o que vai definir se nós somos convertidos ou não, não é o quanto de língua estranha nós falamos, não é quanto demônios nós já expulsamos, não é o quanto somos bons orando, quanto somos bons pregando, quanto temos sabedoria e compreensão na palavra de Deus, mas sim o quanto fruto de arrependimento nós temos produzido. O quanto o relacionamento com o Espírito Santo tem mudado as nossas vidas e nos feito ser novas criaturas e tem transformado a nossa história. Então, sabe o que eu quero dizer para você? Que você possa buscar esse relacionamento com o Espírito Santo, porque de fato é o relacionamento com Ele que vai trazer essa mudança de mente na tua vida, que vai gerar novas virtudes na sua caminhada. É esse relacionamento que vai produzir em você uma nova vida, uma nova mudança e uma nova forma de caminhada. Então, viva esse relacionamento e seja impulsionado por ele a viver uma eternidade com o Senhor nosso Deus no céu. Querido, que Deus abençoe você que esteve conosco aqui. Eu quero te pedir, por favor, se esse vídeo falou ao seu coração, curte, comenta, compartilha com todas as pessoas, se inscreve no canal se você não é inscrito para que você possa receber vídeos como esses, semelhantes a esse, e visita o nosso canal e conheça
o quadro nosso do Contexto com o Lanzinho, os nossos podcasts ali com os nossos convidados temáticos e diversos assuntos muito bacanas para você ser edificado e ser discipulado. E se você quer ser uma pessoa convertida, não basta ser frequentador de uma igreja. Você precisa viver um discipulado. E é isso que nós queremos fazer com você. Discipular você para que você se torne um discípulo de Jesus e possa discipular outras pessoas. Que Deus abençoe você e que você viva de novidade com o Senhor Jesus. Tamo junto e até mais. Até a próxima.